Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu, os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. E Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima, e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sexta-feira. Hoje Jesus aparece aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. Simão Pedro, ele estava com Tomé e com os filhos de Zebedeu. E ele diz: Vou pescar. Os discípulos dizem: Nós vamos também. Os discípulos começam a seguir Pedro, escolhido por Jesus para ser o primeiro Papa da Igreja. A Pedro, Jesus diz: Confirma os teus irmãos na fé. Os discípulos estão com Pedro na barca e eles nada pescaram. Então nós devemos estar unidos como igreja, também nas nossas dificuldades. A barca de Pedro é a igreja. E ele precisa da nossa oração. O Papa, os bispos, o seu pároco precisa da sua oração para guiar a barca, para guiar a igreja no mundo inteiro, para guiar a arquidiocese, para guiar a sua paróquia. A oração, a unidade, a disposição, o caminhar juntos é importante. Quando o dia está amanhecendo, Jesus já estava de pé na margem e os discípulos não sabiam que era Jesus. Jesus diz: Vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus pergunta: Vocês pescaram alguma coisa? E eles nada pescaram. Jesus olha para a nossa barca, olha para a nossa igreja e pergunta o que nós estamos fazendo na igreja, se nós estamos trabalhando, se nós temos frutos do nosso trabalho. O que nós iremos dizer, sim ou não? Ofereça a Jesus os frutos do seu suor, do seu trabalho.
E Jesus diz: lançai a rede à direita da barca e a achareis. A evangelização da igreja, o seu trabalho, o seu serviço na igreja, é fruto do seu esforço, da sua responsabilidade, do seu compromisso, mas é sobretudo graça de Deus. Nós precisamos obedecer Jesus, precisamos escutar o que Ele quer de nós. Os discípulos ouviram, lançaram as redes, e a rede ficou cheia de grandes peixes, mas não se rompeu. Essa rede mostra a unidade da igreja, que vai ser preenchida com muitas pessoas, mas sem perder a unidade. Nós vimos no Evangelho que eram 153 grandes peixes. 153 era o número das nações na época de Jesus. Significa que os discípulos vão percorrer o mundo inteiro, levando o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus diz aos discípulos depois da pesca: vinde comer. Jesus parte o pão, parte os peixes e alimenta os discípulos. Gente, nós precisamos trabalhar, mas precisamos também estar diante de Jesus. Precisamos rezar. Você precisa trabalhar, precisa servir, mas também precisa deixar Jesus te alimentar na oração. Todo discípulo precisa de momentos a sós com o Mestre para se reforçar na sua fé e continuar o seu serviço, o seu trabalho. Vamos pedir que Cristo glorioso, ressuscitado, possa abençoar a nossa casa, a nossa família. Se você desejar rezar o Tríduo em honra à Divina Misericórdia, nós vamos começar o Tríduo hoje, na nossa paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. No devocionário da nossa paróquia já contém as orações do Tríduo em honra à Divina Misericórdia. No domingo, nós iremos celebrar a festa de Jesus Misericordioso. É um pedido do Papa São João Paulo II para que no segundo domingo da Páscoa a Igreja no mundo inteiro celebrasse a festa da Divina Misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.